Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, como sempre, educativo e dedicado a temas polêmicos. Vamos gravar mais um desses vídeos que vão deixar vocês, garanto, boquiaberto. Por que Judas traiu Jesus? É o tema desse vídeo. Então, muita coisa eu pesquisei, investiguei, para poder dizer a vocês que Judas não foi, como parece, um canalha que traiu Jesus. Mas isso vamos ver ao longo do vídeo. Mas é o ponto alto. Não se esqueçam. Vejam o vídeo todo. É importante. Me deem esse prazer. Deem o seu like. Não se esqueçam que eu sou professor. Está no descritivo. Tem 24 ciências. E nós temos 2 cursos. É só ver no descritivo. Né? E lembre-se, comentem. Vamos então começar. Vamos começar com o texto, tá bom? Por que Judas traiu Jesus? O contexto nos leva para a última ceia de Jesus com seus apóstolos. Entre eles está, claro, Judas Iscariotes. Por que o traiu? Vamos ver ao longo desse vídeo. Traição e Judas passaram a ser então, desde essa época, sempre ligados. Judas é o traidor. Você é um Judas, né? Não confio em você porque você me trataria como Judas. E assim, Judas passa a ter esse apodo. Mas eu me lembro de um fato agora, vou relatar para vocês. Tempos atrás, eu ainda moleque, havia uma onda de antissemitismo disfarçada. Fabricava-se um boneco de pano com recheio de palha. E no sábado da aleluia, portanto, antes do domingo da ressurreição, todos malhavam Judas. Ou seja, tacava o pau, o cacete, sem dó nem piedade, nesse boneco amarrado em uma vara. Enfim, Judas é sempre, e ainda é, hoje, sinônimo de traição. Né? Dizer você é um Judas é dizer você é um traidor. Então, mas, se nos aprofundarmos no texto e nos comentários dos eruditos, a história muda radicalmente. Vamos lá? Havia nos tempos de Jesus 5 partidos políticos. 5, os dedos da minha mão. Todos eles, falando aqui do judaísmo, consideravam inseparáveis religião e toda e qualquer atividade social. Ou seja, nós hoje consideramos a economia uma coisa, né? Sociologia é outra coisa, a religião é outra coisa. Não. No judaísmo, a religião engloba toda a atividade. Tudo. Na sinagoga judaica, antes do culto, se faz negócios, grandes negócios. Depois do culto, também, se fecha grande negócio. Negócio de bilhões dentro da sinagoga. É assim. Então, logo, nós dizemos político, porque nessa época da história judaica, havia um movimento messiânico forte, messiânico, você sabe, né? Esperando um Salvador, cujo objetivo seria expulsar o romano da Judéia e assim tornar os judeus independentes, porque os judeus se julgavam privilegiados, é o povo eleito, o povo eleito, portanto não podia estar subjugado, não podia estar sob domínio de ninguém. Assim, os judeus esperavam alguém que fizesse isso. Bem, aí aparece um personagem conhecido, o nome é Barrabás. E nós sabemos que Barrabás foi escolhido para ser libertado em lugar de Jesus, mas não sabemos o porquê. Quando Pilato, no pretório, apresenta de um lado Barrabás, do outro lado Jesus, pergunta à multidão que está lá embaixo do pretório, né, no pátio, quem vocês preferem que solte, Jesus ou Barrabás? O pessoal grita, Barrabás, Barrabás. E nós ficamos sem saber, porque o texto diz explicitamente que Barrabás era um criminoso. Então, agora nós vamos saber por quê. Barrabás foi escolhido para ser libertado em lugar de Jesus, porque havia um partido chamado Zelote, que era revolucionário. E Barrabás era um dos líderes desse movimento, herdado do pai dele, chamado Judas Galileu. Então, ele herdou do pai a ideologia, o cargo e o carisma, e o respeito do povo. Assim, eles agiam de modo subterrâneo, ou seja, é uma sociedade secreta, ninguém sabia quem era um zelote, portanto, você podia estar conversando com ele e não sabia. Então, assim, eles se infiltravam entre os nobres, tinha um apoio claro, declarado, do clero e do povo. E do povo. O povo queria se libertar dos romanos. Enquanto isso, Jesus ia na contramão, pegando tolerância como dominador e o pacifismo. Logo, entende-se, sem dificuldade, dentro dessa ótica, a preferência da multidão no julgamento de Pilatos, quando, em frente ao pretório, naquele pátio, rejeitaram Jesus e escolheram Barrabás. Já dissemos que era filho de um Galileu, também como Jesus, e Barrabás era considerado Messias também. Ou seja, Jesus tinha em Barrabás um adversário, também era considerado o Messias. Só que Jesus é considerado um Messias
pelas pessoas religiosas e Barrabás pelas pessoas aguerridas, pelas pessoas violentas. Eram dois tipos diferentes, mas a missão de ambos, segundo o contexto bíblico, era a mesma. Então, entre os 60 candidatos a Messias, Barrabás fazia parte deles, mas só Jesus fez carreira. Hoje a gente sabe quem é Barrabás, mas não liga, muita gente nem sabia, talvez, antes desse vídeo, que Barrabás era considerado Messias na época dele. Então, já dissemos, filho de Judas Galileu, preso e crucificado pelos romanos, na frente do filho, Barrabás viu seu pai, depois de crucificado, ser tirado da cruz, amarrado em um pau e queimado vivo. Imagina você como é que os romanos eram cruéis. Então, viu. Imagina o ódio dele pelos romanos. Então, herdou o cargo do pai, herdou o carisma, herdou o ódio pelos romanos e herdou a simpatia do povo, que queria ser libertado. Agora vocês estão sabendo. A própria palavra Barrabás. Vamos analisar a palavra Barrabás. Em hebraico, Beni é filho. Mas existe no aramaico Bar, que também significa filho. Então, se você falar hebraico, é Ben, ou Beni. Mas se você falar aramaico, é Bar. Então, Bar é filho e Abba é pai. Portanto, filho do pai. Olha, filho de Deus. Jesus se dizia filho de Deus. E a palavra Barrabás, traduzida literalmente em aramaico, quer dizer filho do pai. Ou seja, de Deus pai. Entendeu? A importância do Barrabás, então, quando a gente se aprofunda na pesquisa, é muito importante, é muito grande. E muita explicação aqui vai ser dada e vai aclarar. Porque a traição de Judas não é uma coisa assim tão simples. Judas pertencia aos zelotes, cujo chefe, cujo líder era Barrabás, considerado um Messias, portanto, antagonista de Jesus. Quando analisada, portanto, as duas raízes, Barrabás é filho de Deus e Jesus se diz filho de Deus. Então, os dois são antagônicos. Ora, Deus é pai de todos os homens, mas o judeu considera especialmente pai do povo judeu, que é o povo eleito. Então, ser governado por outro povo, ser dominado por outro povo, para o judeu é uma infâmia, é uma humilhação. E Barrabás oferecia todos os meios. Arriscava a vida. Todas as vezes que ele podia, armava uma emboscada e matava uma guarnição romana. Enquanto isso, Jesus está pregando a paz. Mas Judas não está com a mesma mentalidade de Barrabás. Ou seja, Judas vai ser explicado agora qual é o papel de Judas, quem é Judas, e vocês só vão compreender a traição de Judas e que ele não era um canalha que parece um evangelho depois desse vídeo. Aí está uma curiosidade nos evangelhos, que Barrabás quer dizer filho do Pai, celeste, portanto, antagonista de Jesus, que dizia que é filho de Deus, e um Messias. A 60, na época de Jesus, havia 60 candidatos a Messias, mas só Jesus sobreviveu a todos eles. Então, essa explicação parece necessária, mas para os cristãos parece um absurdo, porque Pôncio Pilatos havia declarado, quando julgou Jesus, não vejo culpa nesse homem, esse homem é inocente, e logo depois o condena. Enquanto isso, o texto diz explicitamente, e Barrabás era um criminoso, um facínora. São coisas reservadas aos que ousam explorar os bastidores da história. Aqui, portanto, nos bastidores da história, nós vamos entender o papel de Judas, mas agora estamos em Jesus, Pilatos e Barrabás. E os zelotes, que são o partido que Barrabás lidera. Na época de Jesus, havia 5 partidos judaicos, nós dissemos, 5 partidos. O mais influente é o dos escribas ou fariseus, chamados mestres da lei. Nem todo fariseu era escriba, só os mais inteligentes, mas todo escriba era fariseu, porque os escribas eram selecionados entre os fariseus. Os escribas tinham sido criados, era uma ordem especial, fundada por Esdras no ano 430 a.C. Já dissemos isso várias vezes. Então, somente os fariseus, que eram mestres da lei, estudavam a lei, era um partido poderoso, que compunha o Sinédrio, que era a Suprema Corte dos Judeus. Ou seja, ser fariseu já dava um status muito grande à pessoa. Mas, se você era escriba, se o fariseu fosse inteligente e fosse tornado escriba, então era mais ainda. E se fosse eleito ao Sinédrio, então era a autoridade máxima. Só acima dele, só Pilatos e Herodes. Herodes que era rei e Pilatos que era governador. Herodes representava a autoridade de Tibério, imperador romano, que o nomeou para rei da Judéia. E Pilatos, governador, para supervisionar Herodes e o Sinédrio, que não confiava. Portanto, agora vamos o seguinte, Então, aí está o primeiro partido, mais influente. Os escribas, ou mestres da lei, ou doutores da lei. A seguir, temos os saduceus.
que não davam a menor importância à dominação política. Para eles, quem dominasse não importava, não interessava, contanto que ocupassem cargos privilegiados. Vendiam-se a quem tivesse poder. Geralmente exerciam os cargos políticos, pois bajulavam os dominadores e assim conseguiam cargos políticos. E não estavam nem aí se quem governasse fosse os persas, romanos, sírios ou quem quer que fosse. Portanto, na época de Jesus, por determinação do Imperador Tibério, a Palestina, hoje com esse nome, né, era nomeada Judéia, mas tinha também divisões. Né? Então tinha a Síria, que era a parte da Palestina, tinha a Tracontídes e tinha outras duas mais, dois feudos. Ou seja, eram 5 feudos. O mais importante era a Judéia, onde ficava Jerusalém. Esse Herodes ocupava, esse ele governava. E aí ele se considerava amado pelo povo judeu, porque ele reconstruiu o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor. Jerusalém foi também destruída, a maior parte dela. Só os campos não foram afetados, mas a cidade foi. Existe hoje a parte velha de Jerusalém e a parte nova que foi reconstruída. Você pode ver a diferença enorme entre uma que é moderna e outra que é antiga. É conservada. Muito bem. Então, Herodes, chamado o Grande, porque agradava judeus e romanos, portanto, era um político e tanto, era uma víbora, uma serpente, então fazia tudo para Tibério confiar nele, cegamente, e Tibério confiava. E fazia tudo para agradar os judeus, né? Ou seja, se fingia de bonzinho para reconstruir o templo dos judeus. Ora, o templo dos judeus para o judeu era um sonho. E Herodes, então, reconstruiu, porque estava caído, estava semi-destruído. E ele reconstruiu tão belo, não tão grande, mas tão belo quanto era antes. Então, por isso é chamado Herodes o Grande. Né? Mas, vamos ao próximo. Agora vamos chegar ao partido que interessa. Os Zelotes. Quem eram os Zelotes? Os zeladores. Revolucionários radicais que nutriam um ódio insano contra a dominação romana. De vez em quando, um deles era preso, queimado vivo ou crucificado, como o pai de Barrabás, Judas Iscariotes, era zelote. Agora vamos começar a ligar os pontos. Então, Barrabás era o líder e Judas teve a missão, incumbido por Barrabás, de aproximar de Jesus para poder conseguir aquele homem, a adesão desse homem que fascinava as multidões. Então, Judas foi mandado por Barrabás para se aproximar de Jesus, conseguir a simpatia dele, a confiança dele, como é um partido secreto. Então, Jesus não sabia, embora os evangelhos hoje digam, Judas e Simão, o zelador. Zelote. Simão era também. Então, mas Simão se converteu. De fato, percebeu que a mensagem de Jesus era pacífica e que não adiantava, que os judeus eram poucos, não conseguiriam jamais expulsar o romano, que foi o maior império do mundo. Mas Judas achava que com Jesus do lado dele, depois de ver todos os prodígios que Jesus fez, conseguiria sim. E Barrabás manda Jesus, vai, consiga ele para a gente e nós vamos descer. Mas Jesus não aderiu a partido nenhum. Ficou isolado, isolou-se. Ainda falta um partido. Os essênios, faltam 2. Eram perseguidos por romanos e judeus. Por quê? Porque eram puros, eram honestos. E ser honesto ainda hoje é um problema. Você não tem amigos, porque a maioria das pessoas são desonestas. Então, se você é honesto, então você é um tolo, é um idiota. Então, a maioria das pessoas não vai te dar importância. O importante é quanto você tem na sua conta bancária, quanto você consome. Né? Então, essênio ou esseu significa limpo e puro. João Batista, que batizou Jesus, era essênio. Finalmente, vem a aula moderada, a quinta. Tinha a esperança de conseguir um acordo de paz entre dominadores romanos e povo judeu. Lázaro, que Jesus ressuscitou, pertencia a esse partido. Portanto, você vê que Jesus se aproximou mais da aula moderada. Jesus negou-se firmemente a aderir a qualquer deles. Tinha total independência, mas isso lhe custava caro. Ideologicamente, ele não estava obrigado a seguir nenhum partido, mas isso o isolava. E nenhuma das outras facções confiava nele. Porque se você não está do meu lado, pode estar contra mim. Assim, ele era, assim, não tinha confiança, não tinha amigos nos grandes partidos políticos, nos partidos influentes. Né? Mas os zelotes queriam conquistá-lo. Agora, vamos ao centro do problema. A última ceia. Este é o ponto crucial para a compreensão da traição de Judas. Prisão de Jesus, seu julgamento, condenação à morte. Aqui temos o dramático momento em que Jesus diz, onde vós me trairá. Está em Mateus, em Marcos, em Lucas e também, num contexto similar, em João. Quando Jesus diz, onde vós me trairá, então os discípulos ficam apavorados, assombrados. Por quê? Porque todos amavam Jesus.
Os discípulos, todos amavam Jesus. E quando Jesus disse será traído, então é uma consternação geral. Judas estava à direita de Jesus, bem próximo do ouvido dele. E aí diz assim: serei eu, mestre? Rabi responde: tu disseste. Mas esse diálogo entre Jesus e Judas é apenas sussurrado. Portanto, ninguém mais ouve. Por isso, os outros discípulos, não tendo notícia disso, não tendo ouvido isso, ficam tristes. Senão já saberiam. Era Judas. E Judas sabia que tinha que traído. Judas sabia que tinha traído. Então, era quase um acordo entre Jesus e Judas teria que ser Jesus. Sabiam disso? E tudo foi planejado por Jesus. Toda a paixão, todo o drama dos 6 anos de vida pública de Jesus, a sua traição por Judas, a condenação à morte, a crucificação, tudo foi planejado por Jesus. Ele, segundo o cristianismo, é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Então, antes de encarnar como Deus, ele planejou tudo isso, segundo a crença dos cristãos. Por quê? Para a nossa redenção, ou seja, para a nossa salvação. Isso é um capítulo da teologia dogmática que não vai ser discutido aqui. O fato é que Jesus sabia que ia ser traído por Judas. E ele disse. Então, este diálogo é sussurrado. Então, no ouvido de Jesus, quando Barrabás diz, serei o mestre, ele diz, tu disseste, mas ninguém ouve. Mas os discípulos ficam tristes. Então, um dos discípulos, aquele que Jesus amava, João, que foi discípulo de João Batista, também chamado João, a João Batista, batizou Jesus, e João Evangelista, que é o discípulo amado. Então, estava pertinho de Jesus, Pedro faz um sinal, faz um aceno, dizendo, pergunta ele quem é. E João entende o aceno, encosta o peito o rosto no peito de Jesus, e também baixinho pergunta, quem é mestre? E Jesus diz, aquele que molhar o pão e der a ele é o traidor. Mas isso é dito em voz baixa. Portanto, Jesus não quer que ninguém saiba. Mas é quase um acordo, minha gente, entre Jesus e Judas. E Judas sabe disso. Porque depois que Jesus diz isso, molha o pão, entrega a Judas, e come um pedaço e dá para Judas. E diz, o que tem de fazer, faz-o depressa. Então é quase uma ordem. Sabiam? Então, João pergunta, quem é? E Jesus diz, aquele que molhar o pão no molho amargo. Era o pão sem fermento e erva amarga. Jesus diz, aquele que molhar o pão e der, esse é o traidor. Mas isso em voz muito baixa, porque o discípulo João aproximou o rosto da boca de Jesus, aproximou o ouvido da boca de Jesus, reclinando-se no peito de Jesus. Isso está em João 13, 23 e 25. Há um aceno de Pedro que quer saber quem é. Ou seja, Pedro já se considera fora dessa possibilidade. Ele tinha certeza da fidelidade dele ao mestre. Morrerei por ti, diz ele. E tinha certeza também que João jamais teria. Portanto, ele se exclui a si e exclui João. Mas os outros ele não sabem. Mas João vai saber. Mas não vai poder dizer ele imediatamente. Né? E depois Jesus diz, o que tem de fazer, faz-o depressa. Jesus levanta e sai. E ninguém sabe por que Jesus saiu. Alguns acham que é porque faltou alguma coisa na Santa Ceia, a Páscoa judaica, quem estava comendo a Páscoa judaica, achou que faltou alguma coisa e Judas, como era o tesoureiro, foi comprar. E assim fica, para os discípulos, a impressão de que Judas saiu por ordem de Jesus, o que tem de fazer fala depressa, ele disse alto, todo mundo riu. Então, todo mundo acha que Jesus deu uma ordem a Judas que fosse comprar alguma coisa. E Judas foi. Bom, considerando que é logo uma questão que Jesus é Deus, portanto é onipotente, é onisciente, é onipresente, e pode tudo e sabe tudo, então Jesus sabia que Judas o trairia. Por que então o convidou para ser apóstolo, não discípulo? Judas era discípulo. Por que o fez apóstolo? Porque sabia que ele o traria. Mas não é o que vocês pensam que era. Quem lê o Evangelho tem a impressão de Judas, que era um canalha, um homem sem caráter, que traiu um do seu melhor amigo. Não é assim. Vamos explicar, não nesse, mas no próximo nós vamos explicar. Então, essa pergunta fica. Se Jesus era onisciente, porque é Deus, segundo os cristãos, então, por que escolheu Judas para ser seu apóstolo, se sabia que ele traria? Já sabia. Outra questão seria, por que ele deu o encargo de ser o tesoureiro do grupo, se o tesoureiro tem que ter uma relação muito íntima com o chefe do grupo, que é Jesus? Então, essas perguntas e outras serão respondidas no nosso próximo vídeo, que vai dar mais detalhes sobre a traição de Judas. E aí vocês vão ver que não é exatamente como vocês pensam. Portanto, meus amigos, aqui nós deixamos somente essas duas, mas tem muitas outras. E essas e outras perguntas que vão revelar o caráter de Judas e vão revelar que Jesus planejou e quis tudo o que aconteceu e nós chamamos a Semana da Paixão.
Então vamos voltar para a nossa câmera e dizer, se você me honrar até aqui, então, muito obrigado, deem seu like, comentem. No próximo, você verá uma continuação. Vai ter uma série, vai ter uma sequência. Então, meus amigos, Judas não era o canalha, não era o homem que parecia um homem vil, uma pessoa vil, não é assim. Parecia que tudo estava acertado entre Jesus e Judas. E Jesus planejou tudo. Sabia de antemão tudo o que ia acontecer. Já que, segundo a crença cristã, Jesus é Deus. E vamos deixar para o próximo vídeo. Quem tiver curiosidade de saber a continuidade, espere o próximo gravado. Eu vou em frente, porque cavalo não desce escada. Até a próxima.